Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. Esse encontro hoje é o de número 33. E hoje nós estudaremos a vida futura, um dos princípios básicos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E com isso, então, quem irá conduzir os nossos estudos de hoje é o nosso amigo Xaxá. Boa noite, então, a todos. Xaxá, é com você? Não, é agora eu vou compartilhar uma leitura para que possamos refletir e, em seguida, faremos, então, a oração inicial. Mudança de plano. Esse é um texto, Correio Fraterno, de Emmanuel, tá? Intitulado Mudança de Plano. Não esperes pela morte do corpo físico para realizares o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância, com os quais te tirar aqui, com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando nos domínios da luz. Se tens a infelicidade de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos teus desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo e, erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao teu patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimentos a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma reside na esfera de ideal e pensamento que forma para si mesma. Quem deseje, pois, um mundo melhor, pode avançar pelo trabalho, pela boa vontade, no roteiro da ascensão desde hoje. Emmanuel, Betinha. É, fechando os nossos olhos, visualizemos, sintamos as luzes divinas a nos banharem. E também visualizemos a figura amada do nosso Mestre Jesus a nos iluminar, sempre sorrindo e nos convidando a segui-lo. Jesus amado, mais uma vez nos encontramos aqui, em vosso nome, em nome de Deus Pai, para absorvermos mais um ensinamento desta bendita doutrina, que muito nos auxilia no nosso fortalecimento moral e espiritual. Abençoai-nos para que sigamos sempre nesse caminhar de buscar o conhecimento para podermos refletir, refletir sobre ele, entendê-lo, internalizá-lo no fundo de nossas mentes e corações para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Abençoai a todos os companheiros que não puderam aqui estar presentes hoje. E abençoai também os nossos expositores para que sejam
iluminados em suas falas. Que as vossas bênçãos se estendam por todos, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com as quais convivemos, as pessoas que encontramos no nosso dia a dia, e vá mais além, alcançando aqueles que estão mais sofridos, necessitando das vossas bênçãos para se fortalecerem. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Denise. Boa noite, João. Isso, podemos começar então, Xaxá. Estava procurando aqui onde liberar meu microfone. Estava difícil de achar. Olha só, você já está aparecendo. O seu Já está está. aparecendo na tela, né? Já. Muito bem. Então agora deixa eu Pronto. voltar aqui. O Só um roteiro segundo para poder principal. ver vocês melhor. Uhum. Só um segundinho, gente. Uhum. A minha tela fica Vida futura. Vida futura. aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a quem foi chegando aí depois, né? Boa noite, João. Boa noite, Denise. Enfim, a todos que estão nos assistindo agora, nesse momento, né? Nessa quarta-feira, ou os que nos assistirão aí num futuro breve aí. Seguindo aí os nossos estudos, né? Nessa proposta, como a gente vem sempre falando aí toda reunião, né? Pelo menos que eu estou participando, a proposta é da gente dar uma aprofundada nos princípios básicos da doutrina espírita, e eu faço questão de repetir isso, porque, como diz Kardec, eu sempre falo, né? Repito, na realidade, o Espiritismo é a chave com a qual tudo se explica de maneira fácil. Mas nem sempre foi assim. Então, é isso que a gente precisa também resgatar para podermos entender o ponto de vista dos nossos irmãos, amigos, lá do passado. Como é que essa mensagem, né, do Cristo ou mensagem de Deus chegava até os corações, sobretudo os que sofriam, naquela época, de antes do mestre estar pessoalmente aqui, ainda da época lá de Moisés e ainda um pouco antes, né, dos povos como, por exemplo, os egípcios, né, daquela época, que é o que nós vamos comentar um pouquinho aqui. Então, a gente entendendo um pouco a, a cultura da época, como é que eles vivenciavam, né, os ensinamentos, vários que tínhamos, tanto da ciência da época como dos religiosos, a gente começa a se compadecer um pouco mais, né, e entender um pouco mais a missão de cada povo e a missão individual de cada pessoa, tá? Então, um dos temas que traz muita angústia e trazia mais ainda aquela época é esse que a gente vai conversar hoje, a vida futura. A vida futura que está relacionada como um dos princípios básicos, né? Opa, avancei demais, não, tá aqui. Como um dos princípios básicos da doutrina espírita. São 15 dentro daquela estrutura que a gente já comentou, que o Honório Abreu desenvolveu. Ele está hoje aqui como o 11º. Então, é uma sequência muito lógica, que a gente já vem conversando ao longo do ano inteiro, tá? Então, não dá para falar do que a gente vai falar hoje, da vida futura, sem termos visto Deus na visão espírita, na visão do Evangelho de Jesus ou da mensagem, né, cristã. Jesus, então, nem se fala. Se a gente não falasse dele, não teria como a gente ter esse entendimento hoje que a gente tem.
Falamos sobre espírito, evolução, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e imortalidade da alma, que foram as duas últimas aulas, né, ou conversas que a gente teve, encontros. E hoje chegamos na vida futura. Depois disso aqui, nós vamos para o plano espiritual, né? Nós iremos para lá, de qualquer forma, agora ou depois. E depois vamos falar sobre a mediunidade, que é essa comunicação com os espíritos, né? Para chegarmos na influência dos espíritos em nossa vida e influência dos espíritos na natureza, né? Ou a ação dos espíritos na natureza. Mas vamos trabalhar a vida futura. A gente vai fazer de uma forma em que a gente vai fazer de tudo para não avançar muito, porque muitas pessoas podem ouvir falar da vida futura aqui nesse estudo ou em outros e achar assim, já pula para o plano espiritual. Calma. Sobre o plano espiritual a gente tem muita coisa ainda a falar. Então vamos focar na vida futura, tá? Aquela famosa pergunta, de onde vim, né? Filosófica, e que a gente já teve respostas. Então, dentro do nosso estudo aqui, com o auxílio da doutrina espírita, com exemplificações do Evangelho de Jesus na Bíblia, né, na história, a gente entende de onde veio. Então, que somos espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, espírito que passou por vários estágios, né, para chegar onde chegamos. Então, para chegar onde chegamos, no sentido de desenvolvimento da consciência, desse desenvolvimento do senso moral, não foi brincadeira, gente. Não foi assim, Deus criou ontem e hoje já tem o ser humano dessa forma. Não. No universo inteiro, os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, passeia por diversos reinos até chegar no reino nominal. Então, sabemos de onde viemos. Sabemos de onde viemos. Acreditamos nisso. Uma outra pergunta que é muito comum é onde estou, né? Me situando aqui, né, nesse mundo, nesse contexto social, cultural, religioso, por que eu, né, estou aqui encarnado, vivendo, né, nesse sentido de encarnado, neste período da história? Né? Onde é que eu estou? Caí de paraquedas? Enfim, a doutrina espírita explica isso para a gente já estudou. Já vimos, inclusive, sobre os mundos habitados. Por que que estamos aqui nesse planeta Terra? Por que que esse planeta Terra ainda é um planeta de sombras, de expiações, de muita provação, que está caminhando para um mundo de regeneração, um mundo onde o bem vai preponderar. Então, a doutrina espírita, gente, já explicou isso aqui, de onde eu vim, onde eu estou, contexto, por que que eu estou aqui, nessa família, nessa sociedade, nessa cidade, por que que eu nasci onde nasci, enfim, onde estou? Está respondido. Para onde vou? Essa talvez seja a grande questão, o grande dilema da humanidade. Gente, não estou falando da humanidade ou dos cristãos, tão somente, né? Estou falando de toda a humanidade. Por todos já pairou uma dúvida como essa aqui, muito provavelmente. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu estou aqui nesse ponto, ok, mas para onde eu vou? O que é que vai acontecer? Essa pergunta é sobre a vida futura, sobre o que vai acontecer depois da morte física, da morte do corpo, né? Por quê? Que somos imortais, isso já foi conversado, provado, debatido por todas as filosofias religiosas e cristãs, sobretudo. A gente viu isso nas últimas duas reuniões, dois encontros. Então, a alma não morre, né? Essa é uma certeza de quem é cristão, de quem é não só cristão, mas de quem acredita em algo mais além do corpo físico aqui com a gente. Então, nós temos algo a mais. Uma alma, um espírito, é o quê? Nós temos algo. Então, a gente acredita que
Vida não cessa com a morte. Beleza. E agora? Para onde eu vou? Ainda não é o plano espiritual. Nós vamos falar esse detalhe isso depois. Mas, enfim, é isso aqui que a gente vai conversar hoje para ver se a gente encontra alguma resposta, encontra algum consolo, tá? E aqui eu resolvi fazer uma homenagem, né, aos nossos queridos amigos mineiros. Gente boa demais, não nasci em Minas, tem um. Eu acho que. Tá vendo? Olha como é que são as coisas. Eu acho que a cegonha não me deixou no lugar errado. Olha só que doido. Eu nasci lá em Natal. Mas eu adoro os mineiros, né? Então, os mineiros vêm com o famoso Dom Covim, Oncotô e Proncovô, né? Então é isso, viu? Em homenagem aos nossos queridos mineiros, a querida Natividade e tantos outros mineiros aí. Fica essa pergunta, né? Porque a gente fica filosofando, né? De onde eu vim, o mineiro fica Dom Covim, enfim. Gente, brincadeiras à parte, mas a coincidência foi grande. Eu falei, deixa eu colocar aqui para a gente descontrair, tá? Mas vamos que vamos. O que que nós tínhamos? A vida futura como uma coisa obscura e uma coisa incerta para todos os homens. Gente, para a humanidade. A gente não tinha certeza de nada. Então a gente vivia, nascia, crescia, reproduzia e morria, parava por aí. E aí as coisas que são correlatas ali no dia a dia, né, do ser humano. Mas era uma coisa muito obscura para qualquer um, do mais simples ao rei. Só tínhamos certeza de uma coisa: exis- é, iríamos morrer, o corpo iria perecer. Então, o que fazer? Como eu me planejar para esse momento? A coisa é tão séria que todos se planejavam, deixavam herança, não sei o quê, tal, enfim. O que vai acontecer? É uma coisa incerta. Então, isso sempre pairou na cabeça do ser humano, como paira até hoje. Para muita gente. Para muitos outros, não. A gente já tem uma, não diria uma certeza, mas não temos mais muita dúvida. Essa ideia da vida futura, ela é antiga. Essa questão da vida futura, de se preocupar com isso. Tem gente que diz que não tem muita referência no Antigo Testamento, ou até tem, mas não é tão recente assim. Só que a gente vai pegar aqui pedir ajuda aqui para o nosso dicionário Wycliffe. É um dicionário muito bacana, gente. Inclusive, coincidentemente, chegou uma propaganda para mim, olha que coisa, do livro, né, desse dicionário, numa promoção numa livraria evangélica lá da Asa Norte. Falei, olha, rapaz, essa é a IA escutando a gente o tempo todo aí, né? Enfim, mas é um dicionário muito bacana para se ter, tá? Que tem verbetes ali, e eles fazem um estudo muito legal, como eu já venho mostrando aí algumas reuniões para trás. Mas lá no Wycliffe, ele tem uma série de verbetes. Aí, procurando, né, sobretudo pelo termo vida futura, a gente vai encontrar em vários verbetes falando do assunto. Por exemplo, quando esse dicionário vai falar sobre ressurreição, que a gente até já discorreu um pouco sobre ele aqui, quando foi falar da reencarnação, quando falamos um pouco do perispírito e tudo mais, né? Olha o que que diz lá. Que é difícil provar que a ideia da imortalidade aparece apenas mais tarde no Antigo Testamento. É difícil provar. Mas, olha aqui, muitos consideram que o livro de Jó, que falava muito sobre penas e recompensas. Então, muitos consideram Jó um livro Hum. muito antigo. Então, Jó está lá na Bíblia, tal, é bem antigo realmente. E esse livro já fala de forma clara, como diz aqui, sobre a imortalidade, sobre a ressurreição do corpo. Seja como for, está aqui. Os patriarcas criam em uma vida futura. Então, eles acreditavam, os patriarcas bíblicos, numa vida futura. Então, já em Jó, alguns livros ali depois de Moisés, a gente vê alguma coisa que remete
a vida futura. De uma forma, assim, uma interpretação até um pouco ainda muito primária, né? Muito material, como assim, não poderia deixar de ser, tá? Nesse mesmo verbete continua aqui, ó. Enoque sequer, um dos patriarcas, sequer morreu. Eles acreditavam tanto na vida futura, né, que até está contada lá em Gênesis, e também faz referência a isso lá na carta aos Hebreus, que Enoque sequer morreu. Ele foi diretamente estar com Deus. Então, de qualquer forma, era uma vida futura. Uma vida, talvez para um eleito, estar do lado do Pai. Nem morreu, foi direto. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Está lá em Hebreus também fazendo referência a isso. Então, Abraão também esperava algo para uma vida futura. Não sei se ele tinha noção de que não viveria para sempre. Muito provavelmente sim. Todos os santos do Antigo Testamento aguardavam ansiosamente pelo reino, algo futuro. O aguardar não é aguardar aconteceu e eu não faço parte. Não, aguardar para participar. Eu quero participar dessa vida futura, porque não estava no presente, estava além. Desde os dias da aliança, olha lá, esperavam pelo reino, né? Desde os dias da aliança com Abraão, não só para os seus descendentes distantes, mas também para si mesmos. Viram? Eles queriam participar. Eles acreditavam, o reino virá, eu não vou pegar porque eu devo morrer, então meus descendentes irão, mas não, eu também estarei lá participando desse reino. Quando vai falar aqui do verbete morto, só um segundo, que mostra verbete morto, lá no Wycliffe, existem vários versos específicos, específicos em Jó que ensinam sobre mortalidade, mas igualmente é o argumento total do livro. Então, tem ensinamentos bem específicos em alguns versículos lá, mas no livro inteiro ele vai falar um pouco dessa imortalidade. E o Jó é interessante porque ele tem uma série de dissabores, uma série de tribulações, perde um monte de coisas, mas Deus se compadece dele, Deus tem ele na graça dele, e ao final ele recompensa ele de novo, ele volta a ter os bens. Então, a vida futura para Jó tinha um pouco de relação com o ganho material. Se perdeu, ele sendo fiel a Deus, ele teria isso de novo. Então ele perdeu tudo e teve tudo novamente, porque era uma pessoa crente em Deus, fiel a Deus, só que está muito realmente ligado ao material. Jó vê as iniquidades dessa vida, no entanto, se prende firmemente na confiança em um Deus de justiça. Então, o livro ele fala muito desse assunto. Mesmo hoje em dia, diz aqui o Wycliffe, né, o dicionário, a única resposta a esse problema está no conceito de uma vida futura de recompensas e castigos. Então, como está lá em Jó, muitos, né, nossos amigos e irmãos religiosos trazem para o dia de hoje, vendo a vida futura como sendo algo realmente de muita recompensa e também de castigo. Deus vai punir, Deus vai recompensar. E tem essa clássica passagem aqui, Jó 19:25, né? Porque eu sei que meu Redentor vive. Então, essas referências elas estarão lá no final, né? Da nossa apresentação, para todo mundo depois olhar e estudar, e quem sabe já na próxima reunião a gente pega alguns ganchos dela aí, tá? Então, Jó já acreditava, Jó sabia que aquele que vai por onde virá a redenção nunca morreu, não está morto, vive. Então, se vive, existe uma vida futura. Agora, para quem? Né? Para os eleitos? Só para os santos? Para quem? A gente viu que no Velho Testamento aqui já se acreditava que não só para os descendentes, mas da própria pessoa. Então, se a pessoa é um patriarca ou considerado santo hoje em dia, né, os descendentes não seriam, ou seriam. Enfim, ele não tinha certeza. Seguindo aqui. Interessante. Olha que coisa bacana, gente. Quando vai falar de mansão. Por que o verbete mansão? Porque em algumas traduções, livres ou não, enfim,
a passagem do há muitas moradas na casa do pai, fala-se na mansão do pai, né? Então, eu trouxe porque, olha que interessante. Esta palavra consta em João 14:2, ou seja, moradas, mansão, casa, enfim, em várias versões. E parece ter sido trazida da Vulgata Latina como a tradução do termo mansiones. Significa locais de habitação. Na casa do meu pai há muitas moradas, as habitações. Com o passar do tempo, o termo mansão passou a trazer uma ideia de grandiosidade, não pretendida pelo, né, pelo original grego, nem pela tradução latina. Ou seja, passou a ser mansão considerada como sendo algo maior. A casa, para nós espíritas, o universo, né? Fora as casas íntimas interiores que a gente tem, as habitações. O verdadeiro significado do termo grego monai aqui é um viu, gente? Locais de habitação, residências ou moradas. Aparentemente, o ensino é de que há muitos lugares para os discípulos na casa do Pai. Então, quando Jesus fez aquela me- promessa de que na casa do Pai há muitas moradas, ele estava dizendo da vida futura. Ou, não se preocupe, primeiro, a alma não morre. Segundo, há uma vida depois. Tem muitas moradas na casa do Pai. Como diz mais na frente aqui, muitos quartos nessa grande casa do meu Pai. Ou seja, eu vou lá e vou preparar lugar para vocês. Tem uma abundância de aposentos para aqueles que creem na vida futura. Até para quem não crê, existe a vida futura. Mas é bom que você acredite, você comece a ter uma ideia melhor do que seria essa vida futura, para que a gente possa interiorizar, se fortalecer na fé. Aqui é muito extenso, vou ler algumas coisas, outras vou passar um pouco mais rápido, mas quando a gente vai no verbete funeral, é interessante, porque o dicionário Wycliffe, né, esses autores, eles começam a estudar como é que eram os funerais de antigamente. E tem vários, né, mas eu trouxe aqui os dos egípcios, clássicos, né, e todo mundo conhece bem as histórias, porque até hoje nós temos aí os restos mortais de vários, né, mumificados para poder contar a história, para poder mostrar a história. Mas olha só, os egípcios. O corpo, quando morria o egípcio, né? Naquela época lá. O corpo era então enrolado dos pés à cabeça em vários metros de ataduras de linho. Tem todo um processo da mumificação que a gente não vai entrar aqui no mérito, porque é até meio estranho falar. Se o morto fosse um rei ou um alto funcionário da corte, o corpo era encerrado em um invólucro feito com uma substância semelhante ao gesso, onde era pintado o rosto da pessoa morta ou cinzelado com diversos sinais. Então, os filmes estão aí baseados, né, no que a arqueologia encontrou e foi achando, os filmes estão aí para mostrar. Então, a gente fala de múmia, a gente lembra de algum filme, de alguma coisa que nos remete a isso. E alguns aqui podem até ter ido lá visitar, né, os sítios arqueológicos lá das pirâmides do Egito. A múmia era depois colocada em vários caixões. Olha que interessante. Esse foi o método utilizado para embalsamar José, do Egito. Está lá contado em Gênesis e tudo mais. Embora a preservação de Jacó tenha sido menos elaborada. Então, já na Bíblia conta um pouco dessa questão da mumificação. Tinha mais status, né? E aí era mumificado de um jeito, outro de outro. Mas por que que eles faziam isso, né? Então, temos que entender o porquê que se fazia não só esse ritual funeral, né, de uma funerária, né, de um egípcio daquela época. Quando era um egípcio pagão, o corpo era enterrado juntamente com itens que poderiam ser úteis na vida futura, muitas vezes com parte do livro dos mortos. Os reis eram enterrados em tumbas extremamente elaboradas, algumas das quais na época da 12ª dinastia,
isto é, no período dos patriarcas, eram conservadas em pirâmides. É o que a gente sabe, o que a gente conhece aí. Então, qual o objetivo disso tudo? Eles eram mumificados, para não perder a forma, né? Porque eles tinham que chegar do lado de lá como eles eram aqui na Terra, encarnados. Muitos aqui, ó, com vários utensílios que seriam úteis. Ó, vai que ele acorda e precisa de uma faca, tá aqui do lado. Vai que ele acorda e precisa do servo dele, da ama dele, sabe? Então, enterra junto, ou seja, ou mata e enterra tudo dentro da mesma pirâmide ali, da mesma tumba, porque quando ele acordasse, ele levantasse, os servos estariam todos ali. Gente, exércitos. Exércitos eram também enterrados juntos, mortos juntos. Morreu o rei, pega aquele séquito lá de seguidores, né, de funcionários, enterra todo mundo, ou seja, mata todo mundo, ou envenenava, ou enfim. E era enterrado junto. O ouro, prata, utensílio, carruagens, cavalos, animais, tudo, tudo. As tumbas da Babilônia indicam um grande cuidado a preparar o corpo para o enterro e para a vida futura. Então, eles sempre acreditaram que existia uma vida futura. Só que como isso se dava, como é que isso ia ser de fato, não se tinha essa noção. Para a grande maioria, né? Para a grande maioria. Itens pessoais poderiam ser necessários, eram colocados lá do corpo, como lá nas tumbas reais de Ur. Lá no Iraque, foram achados, lá em 1920 e pouco, é, várias catacumbas, né? Gente, a gente pesquisando um pouquinho, e pede até para que a gente veja isso aí realmente, onde foi achado tumbas reais com vários vassalos também, em que não tinha sinais de violência, é como se fosse assim, eles morria o rei, eles tomavam veneno para poder morrer junto ali, ficar todos juntos dele. Utensílios, tá? Olha como é que eram as coisas, tá? Quanto maior fosse a dignidade do morto, maior seria a sua tumba e mais extensas eram as provisões, porque ele precisaria disso no futuro. As pessoas mais pobres eram enterradas em túmulos mais simples, acompanhadas por alimentos e objetos pessoais. Alimentos normalmente secos, arroz, sementes, essas coisas, gente. Olha que coisa, né? As tumbas de Canaã, Jericó, tinham móveis bem preservados e alimentos secos. Está aqui o alimento seco. Porque eles estavam pensando assim: temos uma vida futura, não sei como é que é, mas quando eu acordar vou precisar dessas coisas. Na época do Novo Testamento, olha que interessante, o enterro cristão era visto à luz da esperança da ressurreição. A morte era considerada como um sono, levanta, está dormindo. E a sepultura como um lugar de repouso. Tá? E por isso até a origem da palavra cemitério, né? Que vem lá do grego. Então, no Novo Testamento a gente tem várias passagens de ou funeral ou de enterro, coloca pedra, a depender do nível, né, da pessoa, até social, ela podia ser enterrada numa tumba, numa caverna, como Lázaro foi, como outros foram, né? Ainda com o verbete funeral, o dicionário vai dizer o seguinte: o corpo, como o templo do Espírito Santo, está lá em Coríntios, era o sujeito da ressurreição e era considerado com muito respeito. O corpo tratava ele muito bem, né? Mesmo na hora da morte. A excessiva lamentação pagã, desculpa, gente, tá com uma série de errinhos aqui de português, né? Era desaconselhada. Então, está lá em Tessalonicenses dizendo, não precisa essa lamentação toda, tá? E finalizando essa parte do funeral, né, do verbete, diz aqui, o funeral também era usado simbolicamente para representar a identificação do crente com Cristo, pois ambos estavam mortos para o pecado. Está lá em Romanos. Muitos também viram essa passagem como uma referência ao sepultamento nas águas do batismo. Morria-se
para o pecado. O funeral trazia todo né, é, enfim, todo um simbolismo, porque como Cristo também tinha morrido para o pecado, assim, não tinha mais pecado. Então, aquele que era crente com Cristo, ele também morria para o pecado. Então, existia toda uma simbologia em torno do funeral e muito puxando para essa questão da esperança numa vida futura, que não sabiam como é que era. Muitos acreditavam, muitos assim confiavam no que estava escrito, no que foi falado lá de geração para geração e, como diz o Haroldo, né? O Haroldo até uma vez a gente conversando e ele costumava falar que, por exemplo, o Velho Testamento fez um Joquebede, que é o pai de Estevão, né? Gesiel, fez um próprio Gesiel, que não conheceu Cristo, mas ele já era um cristão, sem ter conhecido Cristo. Fez um Abigail. Então, nós temos assim aquelas pessoas que acreditavam muito, piamente, naquilo que se falava. Esse era uma das grandes virtudes, né, do povo hebreu. Tem um verbete lá também, que é assassinato. Assassino, assassinato, né? Que ele vai dizer o seguinte, ó, vai falar dos assassinos, ó, tais assassinos não têm lugar no reino de Deus. Seja agora, está lá em Gênesis 15, 20 e seguintes, né? Ou na vida futura, em Apocalipse 21, 8. Então, já se pensava, já se falava no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, sobre essa questão da vida futura. Que, como eu falei no início, era obscuro, era incerto, mas todo mundo se preparava para isso. Como? Cada um do seu jeito. Para quê, o porquê, como vai ser de fato? Mistério. Até, até a vinda da doutrina espírita. Aí sim, gente, com todo respeito a qualquer religião, qualquer segmento religioso que vá se falar da vida futura, mas explicação clara, lúcida, para todos esses dilemas, a doutrina espírita trouxe. Por que que não veio antes? Aí a gente já sabe. Jesus veio, já descortinou várias coisas, no tempo certo, predito, veio a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, que nos mostra como se dá não só a transição, como também essa vida futura. E aí eu trouxe a Revista Espírita, aqui um trecho, né, sobre quando Kardec vai falar das caracteres da revelação espírita. Então, pensamos algumas coisinhas ali, que vai falar aqui. Olha o que Kardec diz. O Cristo, tomando da antiga lei o que era eterno e divino, ele aproveitou isso, e rejeitando o que não era senão transitório, por isso que ele dizia, o que os antigos diziam, dizia isso. Eu, porém, vos digo. Então ele trazia uma nova visão. Puramente, o que era puramente disciplinar de concepção humana, ele rejeitou, mudou, né? Ele acrescentou, olha o que ele fez, a revelação da vida futura, da qual Moisés não tinha falado, e das penas e das recompensas que esperam o homem depois da morte. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados. E assim foi. Felizes os que. Então, Jesus trouxe, aproveitando a lei em si, ele não veio derrogar a lei divina, ele acrescentou que existe uma vida futura. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Gente, é muito interessante. É muito interessante. Ele apresenta Deus, né, como um ser justo, imparcial, bom, misericordioso. Pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação.
Aí está a lei e os profetas, e dela não há outra. Então, aquele Deus vingativo, aquela coisa, aquela visão, né, que se tem de Deus no Antigo Testamento, com a raiva, a ira, um Deus até que erra, um Deus até que se arrepende de ter feito o homem, né? Então, aquela visão toda de Jesus muda. Deus é nosso Pai, toda a lei e os profetas estão aí e tal. Então, o caráter da doutrina do Cristo se fundamenta no que ele atribuiu à divindade. Essa é a base. Com essa base, ele equaciona, ele iguala socialmente todos. Todos. Não no sentido social que a humanidade dá, mas é o princípio do amor ao próximo, independente. Raça, credo, religião, preferências, esquece. Jesus usa isso como uma base para igualar todo mundo, todo mundo. Essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à da imortalidade da alma e da vida futura, modificou profundamente as relações mútuas dos homens. O que impôs? Novas obrigações para encarar a vida presente sobre outra luz. Então, gente, paramos aqui um pouquinho, ó. Baseado no que ele trouxe de revelação de Deus, dos atributos dele, juntou a isso que a alma não morre, que temos uma vida futura, aí sim, a partir daí, temos que mudar completamente a nossa relação entre pessoas. E Jesus deu mostra disso em várias das passagens dele. Vou só citar uma, só uma, a da mulher adulta, que ia ser apedrejada. Tá lá, ô, vem cá, você que vai ser o juiz da lei. Tá lá escrito na lei que temos que apedrejar as tais. É assim que diz. Jesus, depois de escrever no chão e tal, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então Jesus começa a impor novas obrigações. A gente tem que encarar essa vida com outra ótica. Foi por isso que toda uma revelação das ideias, da revolução que deveria forçosamente reagir sobre os costumes e as relações sociais. Com isso ele disse: olha, pare e pensa muito bem. Existe uma outra vida além, como diz a música O Homem lá de Roberto Carlos. Morrer não é o fim, nem para ela, a adulta, nem para vocês. O espiritismo, aí vem a doutrina, tomando seu ponto de partida nas próprias palavras do Cristo, como o Cristo tomou as de Moisés, fez as suas de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. Então, o espiritismo é uma consequência direta da doutrina do Cristo. A ideia vaga da vida futura, a ideia, né? Ele acrescenta a revelação do mundo invisível. Opa, já estamos começando aqui a entrar no plano espiritual que falaremos bastante na semana que vem, na próxima reunião. Que não vai ser nessa quarta, na outra, né? Na quarta que vem vamos continuar esse assunto aqui. Então, a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço. E é por aí, por esse caminho, por essa lógica que Jesus precisa a crença, que ele bate o martelo na crença. Ela dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Então, Jesus começa a trazer várias informações para nós que nos dão uma ideia de que existe uma vida futura, existe uma vida além, existe um mundo, existe uma casa do Pai com muitas moradas, com muitos quartos, e ele vai preparar lugar para a gente. Começa a tomar corpo, uma consistência a partir daí. Tirai ao homem o espírito livre. Então, Kardec mais na frente fala assim: vamos tirar então do homem que ele não tem uma vida futura. Vamos tirar esse espírito livre, que é independente. Somos independentes, gente. Sobrevivemos à matéria. Tira tudo. Dele fareis uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que não seja da lei civil, e bom para explorar como animal inteligente. Olha que coisa! Basta a gente tirar essa ideia de futuro, vida futura, de mortalidade da alma,
que a gente vai virar uma máquina pensante. Nada me freia, a não ser a lei do mundo. Faz isso não, que cabeça é cortada. Faz isso não, que é preso. Faz isso não. E a gente fica bom pra, como um gado para ser explorado como se fosse um animal inteligente. A vida futura nos previne desse tipo de problemas, de virarmos essa máquina, de sermos explorados por outros. Nada esperamos depois da morte. Nada nos detém para aumentar os gozos do presente. A gente já estudou bastante sobre isso, a doutrina fala muito. Nada me espera, por que que eu vou me preocupar com algo que nem está aqui, está no futuro, que eu nem conheço? Então, eu vou aumentar aqui meus prazeres aqui no mundo. Se sofre, não tem perspectiva senão o desespero e nada por refúgio. Eu estou sofrendo, estou com dores, estou com angústia, estou com uma série de coisas. Eu vou esperar o quê? Nada, eu vou desesperar. Não existe refúgio para mim, não existe solução. Com a certeza do futuro, a de reencontrar com aqueles a quem amou, o medo de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Então, por que que a gente espana, né? Ou faz objeção, muitas vezes, espalha com medo? Porque a gente não quer acreditar. Se alguém fala assim, ah, mas peraí, já pensou se fulano que você fez mal, que faleceu, se ele volta para pegar no teu pé? Eu não acredito. Ou eu fico com medinho. Será que vim mesmo? Aqueles a quem a gente ofendeu, será que a gente vai encontrar? E como é que vai ser? Eu já tenho que começar a me preocupar daqui. Minhas ideias começam a mudar aqui. Então, quando a gente fala de vida futura, a gente fala da vida futura para que a gente pense no presente, na vida presente. É muito fácil só acreditar, acredito na vida futura, que bacana, vai ter. Sim, se tem, eu tenho que me preocupar com hoje. Com hoje. O amanhã a gente entrega para Deus. Mas a gente tem que se preocupar com hoje, com como a gente está agindo e reagindo para poder a gente merecer uma vida futura melhor. Então, essa relação vai sempre existir. Vida futura tem a ver com o meu presente, com o hoje. A cada dia o seu mal. Opa, passei demais, não. Aqui. E ainda, né, para finalizar essa revista aqui, que tem uma outra que eu vou mostrar, o Espiritismo não teria feito senão tirar o homem da dúvida quanto à vida futura. Teria feito mais para a sua melhoria moral do que todas as leis disciplinares que o reprimem algumas vezes, mas não o mudam. Gente, a doutrina espírita ela é tão fantástica que ela revolucionou para aqueles que querem entender um pouco, para os ensinamentos que ela traz para, né, para nós, porque todas essas leis que disciplinam e que tolhem a gente, faz a gente pensar no mal, mas às vezes não faz porque tem medo, porque a lei está aí do mundo, reprime algumas vezes, mas não mudam. Não mudam. Não mudam. É impressionante. Ou porque tem medo da certeza da impunidade, porque a lei do mundo, ela pode se dar um jeitinho. Então, vão fazendo sem freio nenhum, mas o espiritismo ela tirou do homem essa dúvida. Então ela faz muito mais, porque fica na nossa consciência ali que nós temos que fazer alguma mudança. Ainda na Revista Espírita, só que agora em abril de 1869, Kardec fala o seguinte: nada do que o homem adquire durante a vida terrestre, em conhecimentos e imperfeições morais para ele está perdido. Ele é, na vida futura, o que se faz na vida presente. Aquela relação que eu falei. Então, vida futura tem tudo a ver com o hoje. Quando a gente tem que começar agora, já.
Reza a lenda de que perguntaram para o Chico sobre uma mãe chegou. Chico, a partir de qual idade eu tenho que levar meu filho, minha filha, acho que era uma filha, acho que meu filho, para a evangelização? Chico perguntou assim para ela, qual a idade da sua filha? Ah, tem 3 anos. Então você já perdeu 3 anos. Olha só, uma frase atribuída a Chico. Então, quando que a gente tem que procurar começar a se preocupar realmente com a vida terrestre? Hoje, agora, ontem. Nossa, mas já estou em avançado de idade. Começa agora. Nós temos que começar a pensar nisso. E aí, no Livro dos Espíritos, pergunta que a gente já falou, fez aqui algumas vezes, né? Já trouxe. Mas olha que interessante. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então, a gente usou essa pergunta aqui para falar o que fala aqui no início, ó, destruindo o materialismo. Gente, olha a pergunta. De que maneira o Espiritismo pode o Espiritismo contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, começa por aí. A vida futura tem relação com a gente destruir o materialismo, porque a gente começa a entender, peraí, meu interesse maior, verdadeiro é aqui, fazendo essa coisa boa, trabalhando pela moral, a regra pelo bem proceder, e não indo por outros caminhos. Mas ele continua, ó, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, destruindo o materialismo, que é uma chaga da humanidade, o homem compreende melhor onde é que estão seus interesses, deixando a vida futura de ser uma dúvida, a gente começa a perceber que aqui no presente a gente constrói nosso futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Amai-vos uns aos outros. O amor, obrigatoriamente, passa por amar o próximo. Está lá no último capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Amor. Está em tudo. Então, quando a gente fala, porque o amor, porque o amor, porque o amor é ao próximo. Amor a Deus é sobre todas as coisas. Isso é o básico do básico para aquele que já entendeu um pouco a natureza, não a natureza, não, mas entendeu um pouco sobre a visão de Deus. Deus é Deus, a gente já falou isso aqui várias vezes. Deus é Deus. Eu não tenho problema com Deus. Tenho que fazer as pazes com Deus. Deus é Deus. Criou as leis e pronto. O resto é conosco. Aí é que a gente cria os problemas. Então, o amor ao próximo e o amor a Deus, nisto estão todas as leis e os profetas. Então, por que a gente perde? O que que foi? Alguém falando aí, né? Alguém quer comentar? Não, né? Ó, então por que a gente perde tempo, gente, com esses prejuízos de seitas, de divisões, de castas, de cores, brigas diversas que levam a guerras e tudo mais? Na pergunta 959, Kardec pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? É instintivo. Tanto é que a gente se prepara. Somos materialistas, vamos supor, né? Materialista ao extremo. Vou desencarnar, que eu sei que eu vou morrer, né? Um dia. Eu me preparo. Para quê? Pro túmulo. Tem gente que se enterra, vocês já viram essas notícias aí. Tem gente que eh, pede para ser enterrado dentro do seu carro e enterra o carro com tudo. Já aconteceu isso lá nos Estados Unidos, né? Com seus objetos pessoais. Pessoas querem isso, né? Então, até essas pessoas, elas acreditam na vida futura. Então, é um sentimento instintivo da vida futura. De onde é que vem isso?
E os espíritos falam, já temos dito, está lá na pergunta 393. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva vaga lembrança do que sabe, do que viu no seu estado, no estado espiritual. A gente vem com a bênção do véu do esquecimento. Mas é porque é uma condição do encarnado e das missões e provações que a gente tem que passar. A gente vem com esse esquecimento. Ah, devia lembrar nada. Se a gente lembrasse, a gente não fazia o que tem que ser feito. Então, vem com essa bênção do esquecimento. Alguns mais, outros menos. Outros nem tanto, como foi Ivone Pereira. Ela começou a lembrar das coisas porque ela passou por alguns suicídios. E ela veio com a missão nessa encarnação última, como Ivone Pereira, tremenda, uma provação e missão ao mesmo tempo. E ela deixou um legado fantástico para nós. Então, ela não tinha praticamente a bênção do esquecimento, né? Reconheceu o pai, reconheceu fulano, reconheceu cicrano, enfim, tem toda uma história linda. Leiamos a obra de Ivone Pereira. Mas a gente já conhecia isso. Somos ou não somos reencarnacionistas? Se somos, entre uma encarnação e outra, nós somos espíritos errantes. Ficamos por aí, ou estudando, ou trabalhando, ou sofrendo nas zonas umbralinas que a gente criou. Mas é um mundo espiritual, a gente sabe de algo. Sabe de algo. Então, quando a gente vem, a lembrança fica vaga. Por isso, instintivamente, a gente sabe crer nessa vida futura. Por isso, aqueles da fé lá da época de Jesus, da época de Moisés, dos profetas, eles tinham, muitos deles, disso inato nele. Como eles interpretavam, aí tudo bem, era o jeito deles, da época, da cultura. Hoje, nós espíritas, que estudamos o Evangelho de Jesus, a gente não tem muita dúvida. A gente não pode dizer assim que não tem certeza, porque a gente está encarnado aqui ainda. Mas um dia, com Humberto de Campos, como ele fala na introdução do livro, acho que é Lázaro Redivivo, não lembro qual é o livro, se é o Boa Nova, acho que é Boa Nova, que hoje ele não cogita de crer, de acreditar, porque ele sabe que ele estava do outro lado, né? Então ele sabe. Então um dia saberemos. Pelo que a gente estuda da doutrina, a gente progride primeiro intelectualmente, já falamos isso aqui também. Então, que a gente consiga ter essa certeza ou saber sem precisar passar, sem precisar é, ver para quê, crer, como o nosso querido Tomé. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural, que a gente acabou de falar. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeito a interromper-se. Eu sou imortal. Ah, não. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. A gente não sabe o dia de amanhã, gente. O que será dele após o instante fatal? Eu sou saudável, sou isso, sou aquilo, eu não tenho perspectiva de morrer nem tão cedo. Basta vir gente, para o ser humano, basta vir uma gripe, sabe? Um gripe, como aconteceu na pandemia. Basta isso. O homem tomba. Questão grave é essa. O que será dele após o instante fatal? Porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. O que vai acontecer pela eternidade? Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar? Aqui nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre. Para aqueles que acreditam, então é para sempre. Então vou ter que me preparar para ele. Vou deixar minha herança aqui para meus filhos, para fulano, para cicrano, vou deixar tudo organizadinho. Vamos fazer isso mesmo, né, gente? Então não vamos deixar problema aí para os herdeiros, não, né? Quem puder, né? Não vai levar nada, gente. Não vai levar nada. Então que a gente se prepare para isso. É uma preocupação natural. Como a gente vai viajar para fora, vai passar um tempo, a gente tem que se preparar para isso. A gente não vai de qualquer jeito.
Você vai passar 2, 3, 7 dias é uma coisa, bota uma mochila nas costas. Se a gente vai passar um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, a gente tem que se preocupar. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele. E sem o querer, ele espera alguma coisa. Enfim, vou passar. Ó, crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. Olha que interessante. Acreditar em Deus, mas não admito a vida futura é contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. E não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade. Então, para aqueles que acreditam, somos imortais, mas somos individuais, com efeito que nos importa sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se. Não adiantaria nada acreditar na vida futura, mas eu vou me dividir, vou virar outra coisa. Esquece, vou continuar sendo eu. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir do nada. No nada, desculpa, sumir no nada. Então vamos para o nada, vamos para o vazio. Nada não existe. Aí o Leon Denis, quando ele vai falar aqui sobre relações com os espíritos dos mortos, né? Eu trouxe aqui acho que duas frases, duas, acho que é. Olha só, na época de Jesus a crença na imortalidade estava enfraquecida. A gente estudou um pouco sobre a imortalidade. Então estava assim, meu Deus, já tem anos e anos, milênios aí que a gente vem esperando algo. Será que os judeus achavam-se divididos a respeito de uma vida futura? Os céticos saduceus aumentavam em número a influência. Então, os saduceus céticos falavam: não, esse treino é bem assim, não, vamos aproveitar aqui mesmo. Vem Jesus, chegou o Mestre, torna mais amplas as vias de comunicação entre o mundo terrestre e o mundo espiritual. Então, Jesus ampliou, ele conversava com o Pai, com os espíritos. Veio Moisés e Elias no Monte Tabor. Aproxima Jesus, né? A tal ponto os invisíveis dos humanos que eles se podem novamente corresponder. Nós vamos falar isso depois sobre mediunidade. Com mão possante levanta o véu da morte e surgem visões do âmago da sombra. No meio do silêncio fazem-se ouvir vozes. E essas visões e essas vozes vêm afirmar ao homem a imortalidade da alma. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem foram várias, ao longo de toda a Bíblia, com Jesus então, em que ampliou-se essa questão da vida futura, da fé na vida futura, porque a gente conseguia ter notícias. E veio um anjo e conversou com Maria, e veio não sei quem e conversou com fulano, e o próprio mestre ressuscita. O próprio mestre, a caminho de Emaús, encontra lá com as pessoas, com os dois discípulos, e vai conversando. Enfim, com Jesus tudo muda para melhor. Aí a gente traz lá na Bíblia duas passagens, vamos trazer aqui, e só vamos ler, e acho que a gente comenta melhor isso na próxima reunião, né? Mas em João 18, 33 a 37, já ali no julgamento de Jesus, e o livro Evangelho segundo o Espiritismo vai falar muito bem disso, sobre a realeza terrestre, sobre meu reino não é desse mundo, mas está aqui o ponto central, que é quando Jesus foi levado até Pilatos. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-tu outros de mim? Então, João fala a mesma coisa, né? Nos outros evangelistas um pouco parecido, né? Emmanuel traz isso no livro Há 2000 anos, que é belíssimo. Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. Então, Pilatos pergunta. Jesus responde dessa forma: Você está dizendo isso de você mesmo ou foram os outros que disseram? És o rei dos judeus? Lembremos que antes de Jesus ser crucificado, sentenciado e crucificado,
A Cláudia, que não é minha esposa, viu, gente? Minha esposa chama Cláudia, mas não é ela não. A esposa de Pilatos falou: sonhei com este homem. E nesse sonho, enfim, ela fala assim de uma forma temerosa que Pilatos se assusta também. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E tem gente que eu conheço que diz que não foram os judeus que entregaram Jesus para o sacrifício, né? Enfim, mais claro do que isso. Que fizeste? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Então existe um reino, mas não é daquele mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, olha a comparação que Jesus faz. Lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Então, a comparação do reino da vida presente é muito diferente do reino da vida futura. Não é igual o seu caríssimo Pilatos. Porque se fosse igualzinho, meus servos me tirariam daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei. Tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, é uma das passagens em que Jesus trata de um reino que não é deste mundo e que tem sim uma vida futura. Então, fica para a gente comentar aí na nossa próxima reunião. Quem sabe trazendo essa passagem aqui também. E lá em Marcos, né, a gente vai trazer aquela passagem onde Jesus fala, são falas de Jesus, do 35 ao 37, que ele diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, qualquer um que tentar perder a sua vida, quiser salvar, ganhar a sua vida neste mundo, neste reino, deste mundo material, vai perder. Vai perder. Agora, aquele que perder aqui, vai ganhar na outra vida, no outro reino. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Gente, quantas vezes. Eu fico lembrando de mim assim, quantas encarnações eu não já perdi, talvez tentando ganhar o mundo e perdendo a minha alma. Ou, que daria o homem pelo resgate de sua alma? Chega num ponto em que a gente faz de tudo, em tese. Pelo menos a gente promete. Ah, eu vou ser diferente, eu vou mudar. Quando eu encarnar, eu quero passar por isso, sofrer aquilo, porque eu preciso resgatar, eu preciso salvar a minha alma. Chega que a bênção do véu do esquecimento, a gente começa a fazer tudo errado. Começa a tentar aproveitar mais os prazeres do mundo, né? Que vai ter consequência direta com essa bendita vida futura que nos aguarda. Várias passagens evangélicas aqui pode-se comentar sobre o assunto. Se a gente ler o contexto, a gente vai ver que existe uma promessa, não uma promessa, mas uma promessa também, né? De que há algo além da vida, a imortalidade. A gente já sanou, ou seja, está tudo certo, somos imortais. A vida continua. Para quê? E mais, o que que acontece nessa vida futura? Como eu estarei? Será que aquilo que eu vivenciei durante a minha vida toda eu vou ter do mesmo jeito do lado de lá? Qual vai ser a consequência disso? A doutrina espírita explica. Está aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, obras póstumas falando da vida futura, o céu e o inferno, temor da morte. A gente tem medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida futura. Ou a gente sabe que está devendo muito. Por isso que a gente já começa a se preocupar.
doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, e aí nós temos várias outras referências. Né, ainda tem o Livro dos Espíritos, essas questões que a gente estudou aqui, e outras, né? Livro dos Médiuns, que vai trazer né, os relatos de pessoas que descobriram que existe uma vida futura, o que é o Espiritismo, e temos alguns trechos fantásticos, gente, maravilhosos, de Emmanuel, sobretudo, na construção do futuro, ao clarão da verdade no livro Segue-me, Justiça Divina diante do amanhã, as vidas sucessivas, e lá no que é o Espiritismo, Pequena Conferência Espírita. Então, esse tema da vida futura é para dizer assim: existe uma outra vida além. As consequências do que eu fiz aqui, do que eu fiz aqui nessa vida, elas virão, se apresentarão na vida futura. Agora, como é que funciona esse mecanismo? Nem naquela época de Jesus, os apóstolos sabiam a miúde. O próprio Paulo falou: certa vez, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, fui levado até o terceiro céu, enfim. Aí vem João, evangelista, para fazer o Apocalipse, para escrever o Apocalipse, foi levado a um mundo diferente, ao futuro, foi mostrado coisas. A doutrina espírita explica. E ela vai ser tema da nossa próxima reunião, assim, passando a próxima, que vai ser ainda sobre a vida futura, vamos falar sobre o plano espiritual, esse mundo espiritual. Então, era o que tínhamos para hoje, viu, Denise? E está aberto aí para comentários dos amigos. Então, Xaxá, acho que podia parar de compartilhar. Então, a gente tem que pensar que são as nossas decisões, né, nessa vida atual, que vai determinar, né, como será a nossa vida futura. Isso é um ponto-chave, né, nas nossas decisões. Já que acreditamos, né, na imortalidade, já temos toda uma bagagem de conhecimento, não é mesmo? Como você acabou de colocar. É isso aí, Denise. Parou de compartilhar, né? Eu não consegui Parou, ver. parou de compartilhar. Ok. Uhum. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E estudando a doutrina, a gente vai entender melhor também, né? Porque que uns têm uma vida mais longa, outros têm uma vida mais curta. E aí vai precisar de um entendimento maior, né? Levando em consideração, né, outras vidas, outros acontecimentos, para que possamos entender a justiça divina. Parte boa é que deve ser já no regenerado, né? A Olha, próxima, será? Pois é, pois é. A gente não tem prazo, não é isso? As coisas né? estão indo rápido, mas a gente não entende o tempo, né? Qual é essa velocidade de Deus? Mas com certeza. Porque se a gente for Uhum, nessa vida, assim, se fizer bem nessa vida, vamos supor que a gente pega o mundo regenerado, né, Márcia? Também o que a gente vivenciar lá vai ser consequência dessa vida aqui. Então, é uma outra vida futura Hum. que pode ser no mundo espiritual, uhum, né, durante um tempo, uhum. ou quem sabe a gente é convidado a voltar rápido, né, às vezes. Tomara que seja para fazer, cumprir missões boas. Pode ser nesse planeta, como pode ser em outro. Pronto. E vai É ser verdade. do jeito que terá de ser, não é mesmo? É isso mesmo. Essa turma da música aí, que como a Márcia e outros amigos aqui, elas vão tudo para Júpiter. Na próxima encarnação vão tudo Tá encontrar com bom? Mozart, lá com aquela Então, vocês, galera. vocês Será? podiam visitar a gente aqui, Sei né? Que vai não. ficar aqui na Terra, né? Se visita nós, por favor.
Acho que, na verdade, o grande medo, né, que eu fico pensando, gente, é tão claro, a gente se comunica com os espíritos, tão claro a existência de uma vida após a morte, né? E onde que fica o medo? Uhum. Que o medo existe, não é isso? É, é isso, Denise. Olha, você tocou num ponto que me lembrou aqui, né, as materializações luminosas que a gente participa do Uhum, movimento da fraternidade, dos grupos de fraternidade onde começaram aqui no Brasil, né, essas materializações. E eu conversando uhum, com o Arnaldo Rocha uma vez, encarnado, quando uhum, ele estava encarnado, o amigo de marido de Meimei, né, e amigo do Chico, ele falou um negócio muito interessante para mim, sabe? Porque ele chegou a participar das materializações, né, em 1940 e pouco. Gente, os espíritos se materializavam. Gente, tem foto, Chico participava, tem relato do Chico, tem carta do Chico. E o Arnaldo falou assim para mim, e as pessoas não mudavam. Gente, ó, nós uhum, estamos falando de Emmanuel materializado, Veneranda se materializou, sabe? Esses que a gente tem no nosso Aniceto, Meimei, Sheila, sabe, Zé Grosso, André Luiz, sabe? Gente, ah, devia ser uma coisa literalmente do outro mundo, né? As pessoas iam, muitas se beneficiavam, porque o objetivo dessas reuniões eram a tratamento, uhum, saúde, uhum, legal, muitas se uhum, curaram, mas segundo o Arnaldo Rocha, que ele conheceu muito bem as pessoas ali, muitas pessoas não mudaram. É uma coisa uhum, impressionante. A gente fica lendo aqui, né, a doutrina espírita, a gente fica maravilhado, a gente tenta fazer um processo de mudança. Os espíritos vieram. Quando materializa, gente, todo mundo vê, né? Não é assim só quem é vidente, né? Todo mundo vê. todo mundo vê. Todo mundo. Gente, o espírito materializava e os médiuns falavam, os médiuns, as pessoas que estavam presentes, na realidade, que eles sentiam o Uhum, pulsar das artérias, sabe, dos espíritos, a respiração, sentiam a respiração. É uma coisa impressionante. uhum. E a gente não muda, Denise. Olha que Então, coisa. naquela época é como se precisasse ter uma prova mais concreta, não é isso? Da imortalidade, da presença dos espíritos, da comunicabilidade. Mas ainda hoje, a gente tem um ponto ali que a gente tem medo. E o medo, não é? Tá ligado a muitas coisas. Uma delas é o nosso Uhum, apego material. verdade. E isso nos trava. Assim, eu tenho que dar um passo, é só um passo, daqui para ali. Eu não vou, eu tenho medo. Por quê? Porque eu tenho que estar muito desapegada. Então, são outros pontos. Mas Uhum. ainda nós ainda somos, né, religiosos materialistas, muito apegados à matéria. Então assim, depois que eu estiver lá, já estou lá, não vai ter volta, mas a passagem é amedronta ainda, cria muita insegurança, assim é que eu penso. Diga, Duda. Eu vejo assim, não só o apego material, né? Uhum. Sim, sim, sim. Mas a dor da separação dos entes queridos, né? É um Uhum, outro, é um laço tão forte, né? uhum. Assim, você tem esposa, tem filhos, tem netos, tem grandes amigos, Isso. tem realizações na vida. Uhum, E a gente, como a pessoa que não é médium, que não teve as oportunidades que o Xaxá está falando, uhum, né? E é da nossa natureza querer questionar, ver para crer, né? Todo mundo tem um pouquinho disso. uhum, Então a gente está trocando uma coisa palpável, que é a dor da separação de coisas que você ama muito, uhum, por uma, por uma vida que certamente virá, mas que você fala assim. Eu falo, uhum, às vezes eu falo brincando, né? Não, você vai para o mundo que é a continuação do que você faz aqui, então não há uma solução de continuidade, etc. Mas, pô, quando eu chegar lá, eu negocio, porque, né?
Deus é soberanamente justo, mas ele é soberanamente bom também, então ele quebra o galho. Essa incerteza mexe com Uhum. a gente, mas tem uma certeza da separação das pessoas que a gente ama muito. E Isso. essa dor dessa separação mexe com todo mundo, né? Eu acho que isso é um componente que a gente Sim. Por trabalha, mais. né? É isso. Por mais que você saiba que vamos reencontrá-los, mas como a gente não tem a data, então vai ter a separação real. Separação, né? E isso dói. E isso dói. Aí dá medo. Dá Duda, muita, o medo nada mais é do que insegurança, né? envolve muita coisa mesmo, viu, Duda? Muita coisa. Você estava falando aí, e eu estava me lembrando aqui de um caso de uma amiga querida, né, lá de Belo Horizonte. E eu acho que a Márcia Falcone aqui, que a gente se conhece há muito tempo, acho que ela não conhece, não lembra dela, mas o Alexandre, marido da Márcia, vai lembrar, que é a Dani, né? Ela é nora de um grande amigo nosso, né? O que que Lembro. acontece? Você lembra, né, Márcia? Acho que você lembra da história. O que que acontece, Duda? Ela teve dois filhos, né? Uma filha e depois um filho. Espírita, cara, espírita, não sei se de berço, mas acredito que sim. Então, quando a gente é espírita de berço, assim, a família toda, sabe, é um pouco melhor, mas é difícil, né? Mas o que que acontece? Em Minas, eles têm assim, o grupo Sheila, que a Natividade conhece, algumas pessoas conhecem aí, é, é um grupo muito pujante, assim, em termos de médium, sabe? A história da mediunidade, do espiritismo em Minas é uma coisa inegável. É, Então, é assim, eles conversam como se fosse assim, na minha reunião mediúnica, aí veio o espírito de Sheila e falou isso, tal, enfim, é nesse nível assim, né? E a Dani teve um filho que esse filho, quando nasceu, passou por umas 5 cirurgias, né? E ficou um pouco com marcas, né, da cirurgia, ficou com algumas sequelas. E ele ainda bebê, ela descobriu um câncer, mas foi assim rápido, metástase, enfim. Foram poucos meses. Ela desencarna. Foi uma comoção, porque é uma amiga nossa, dos eventos que a gente fazia da Comemofra aqui, de tal. E aí, depois de um tempo, um netinho, um grande amigo nosso, né, ele falou que encontrou com a Dani, em espírita, tá? Ele encarnado, ela foi visitá-lo, né? Gente, essas coisas acontecem, viu? Fiquem tranquilos. E ele, muito amigo da Dani, falou: Nossa, Dani, tá bom te ver assim e tal. Já tô incorporado aqui no, na equipe de Sheila. Nos Então, trabalhadora de trabalhos. Sheila do lado de lá. é, E ela comentou com o Netinho o seguinte: Netinho, quando eu desencarnei, eu fiquei muito preocupada, mas não por mim, né? Ela passou por um processo doloroso, mas tinha consciência da vida futura, enfim. Mas mais pelo meu filho, pela minha filha, que ainda era pequena, e pelo meu filho, né? Então, é complexo. Então, mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe, quem é mãe é esse. É complexo aquela coisa. E ela disse que questionou, no bom sentido, Sheila, né? Ela falou assim, eu perguntei a Sheila, mas deixar meus meninos assim e tudo mais. Aí ela comentou alguma coisa lá com Sheila falou assim para ela, e ela comentou isso com o nosso amigo, falou assim, Sheila disse assim para ela, Dani, se Deus quisesse que você estivesse lá do lado dele, encarnada, você estaria. Mas Deus quis você do lado de cá, sabe? Então, é uma coisa impressionante, sabe? Então, assim, eu falo isso porque é um círculo de amigos muito queridos, né? E a gente é, vivenciou isso tudo juntos. E quando o Netinho trouxe essa informação, que ela já estava conformada, claro, né? Aí ela ficou mais tranquila, né? E todo mundo ficou mais tranquilo também, mas ela sofreu muito. Mas Deus não quis, né? Deus é, quis que ela estivesse do lado de lá. Não, com certeza tudo acontece conforme a vontade de Deus. Mas a dor é enorme, não tem Não, jeito, cara, não não, isso tem aí. jeito. Entendeu? Não, Então a gente fala assim, dessa separação, não é exatamente um medo, mas
talvez seja uma palavra forte, mas é uma situação adversa, porque você vai se separar de pessoas que você ama muito, entendeu? E isso dói, cara, entendeu? Então mas você vai, pô, lei do progresso, etc, etc. A gente sabe disso. Mas na hora do vamos ver, é difícil, né? É isso que você está falando. Balança. É tão complexo que você vê pessoas, né, que às vezes um vai e o outro vai logo em sequência, né? Uhum. Principalmente em casos de idoso, e Ah, às vezes adoece, passa por um processo de adoecimento, né, é, pesado. É muito comum ver isso, esse tipo de dor por causa da perda, né? e da própria separação, sim. Perda. Perda, ó. A perda que não é perda, né? A dor da É meu, é separação. meu, é meu, perdi, é meu, é meu. É por aí. Vamos refletir. O tema é muito bom. Os temas sempre são bons, né? Esse em especial é muito bom. Semana que vem acho que a gente vai ter um bom papo aqui. Deu bom papo aqui. É mesmo. Ou sim, tá bom, pessoal. Já tá no nosso horário, não é mesmo? Uhum. Foi um estudo muito gostoso. Agradeço a todos a presença. E vamos elevando os nossos pensamentos ao alto neste momento e agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai eterno. Muita gratidão, Senhor, por esses momentos, por essas reflexões que tanto nos esclarece, que consola os nossos corações. E assim, Senhor, permita que possamos refletir, que possamos pensar a respeito, que possamos, Senhor, nos fortificar em seus ensinamentos, para que possamos realmente aproveitar essa nossa jornada, aproveitar esses momentos aqui na Terra, reforçando os nossos laços, isso desenvolvendo mais e mais virtudes, corrigindo as nossas imperfeições. Graças a Deus, muito obrigado, que possamos estar juntos novamente na próxima semana, se assim nos for permitido, graças a Deus. Turma querida, então boa noite, vou só interromper aí.